Programa Sacadas, hoje conversando com um criminalista, Dr. Eduardo Augusto de Albuquerque Fogaça. Está dando uma excelente aula aqui, falando da delação premiada, da colaboração, enfim, está explicando a diferença de cada instituto jurídico aqui para a gente. Muito legal. Doutor Eduardo, estamos de volta aqui. Vamos citar um exemplo prático aí para os nossos internautas e telespectadores entenderem. Vamos criar o exemplo aí de uma situação de desvio de dinheiro público, né? Uma situação em que exista uma empresa contratada, de repente pode ser uma gestora de saúde, vamos dizer, está gerenciando saúde, e aí começa a investigação sobre um determinado elemento de que a verba esteja sendo talvez superfaturada, apresentação de notas fiscais, enfim, uma certa lavagem de dinheiro para que possa ser praticado o crime de corrupção e beneficiar em dinheiro algumas pessoas. É possível fazer esse acordo já na fase policial? Teria que haver, se a resposta for sim, teria que haver também, obviamente, a presença de um advogado, né? Mas teria que haver a presença também do Ministério Público ou a autoridade policial tem poderes para fazer esse acordo? Quer dizer, como que giraria isso se a gente fosse fazer um panorama da fase policial, da fase processual e também pós-sentença? Nesse contexto fático colocado por você, a prática dos crimes irá ter vários concorrentes. As pessoas irão precisar se associar para praticar o crime. O funcionário público não comete nenhuma espécie de crime se ele não tiver alguém interessado do outro lado no serviço por ele prestado, né, no serviço prestado pelo Estado ou pelo município, né, que tem algum interesse junto à administração. Então, ele vai concorrer para esse crime com o auxílio de um terceiro fora da administração. Certamente, diante desse contexto fático, as pessoas se associam para praticar inúmeros crimes, seja fraudando uma licitação, seja superfaturando uma obra pública, enfim. Diante da ocorrência desse crime ou da suspeita de superfaturamento de uma licitação, por exemplo, de uma obra pública, inicia-se um trabalho investigativo, aonde os agentes do Estado responsáveis pela investigação irão colher, no primeiro momento, elementos para dar suporte a essa investigação. E é possível, sim, neste momento processual, na fase de inquérito ainda, ocorrer a colaboração premiada. Eventualmente identificado algum coautor do crime, sendo ele intimado, o delegado de polícia poderá sugerir a ele, sempre na presença do defensor dele, né, do defensor contratado por ele, conforme mencionado, poderá sugerir para ele a colaboração premiada. Colocar para eles os benefícios que a lei estabelece, que ele terá na eventualidade de colaborar com a justiça, colaborar com a polícia e também colocará os requisitos, porque essa colaboração tem que trazer algum benefício para a investigação, tem que trazer algo novo. Não pode vir dizer o que a polícia já sabe ou o que o Ministério Público já sabe. Tem que trazer algo novo. Como esses crimes eram praticados? Qual é a estrutura dessa organização criminosa? É possível, então, ser realizado esse acordo na fase de inquérito policial perante o delegado de polícia, sempre na presença do defensor e após manifestação do Ministério Público. Também é possível a realização desse acordo já na fase do processo penal, já o processo iniciou, já está em curso, também é possível a realização desse acordo. Aí, no caso, será feito com o Ministério Público, aí não tem a intervenção do delegado de polícia. Uma vez celebrados esses acordos, o juiz não participa das tratativas. O juiz ele é distante, ele fica distante dessa situação, não vai participar. Mas o juiz irá homologar esse acordo, porque o colaborador também ele precisa de uma segurança, né? Uma vez ele dando toda a estrutura criminosa, dando toda a forma em que os crimes eram praticados, eventualmente revelando outros coautores ou partícipes desse crime, ele terá que ter uma garantia do Estado que ele vai ter esses benefícios.
né? Então, esse acordo ele é reduzido a um termo que vai passar pelo crivo do magistrado para a homologação. Agora, desculpe interromper, mas é como uma composição, não existe a possibilidade de ser beneficiado pelo Instituto sem a anuência do Ministério Público, por exemplo, ou com a sua oposição a isso? É porque, na verdade, o acordo ele será celebrado entre o Estado acusação e o colaborador na presença do defensor público. Mas eu estou imaginando a seguinte situação, né? Porque o benefício, a investigação, é algo subjetivo. Sim. Né? E eu estou imaginando a seguinte situação: o réu entende que as informações que ele está prestando geram, sim, muito auxílio nas investigações, e eu estou imaginando a situação do Ministério Público não concordar com isso, dizer não está me ajudando, não, você não vai ser beneficiado pelo Instituto. Ah, sim. Nessa situação de conflito entre defesa e acusação, é possível o juiz entender e pôr um fim a essa questão, ou o juiz não tem esse poder, o Instituto só é aplicado se o Ministério Público anuir com... Bom, o Ministério Público, quando coloca essa situação, quando se dispõe a realizar um acordo, então ele vai pegar a própria lei estabelece quais os requisitos. Essa colaboração, ela tem que trazer um benefício, ela tem que ampliar a investigação, ou identificando mais coautores ou partícipes do crime, toda a estrutura criminosa, a recuperação, eventualmente, dos objetos do crime. Então, tem alguns requisitos. Lógico, se o Ministério Público tem informações suficientes da ocorrência criminosa, da prática dos crimes, e para ele já é suficiente aquilo que ele tem, será desnecessário. Então, no Ministério Público não terá interesse em fazer esse acordo de colaboração premiada. Mas, no caso, vamos supor que o indivíduo tenha informações que o Ministério Público ou a polícia ainda não tenham. Então, nessa hipótese, trazendo informações novas, informações que o Estado ainda desconhece, aí sim ele será contemplado com esse acordo. Existe a possibilidade. O juiz, quando dá a homologação, ele vai verificar se esse acordo preencheu os requisitos. Uma vez não preenchendo os requisitos, o juiz pode indeferir a homologação ou, eventualmente, adequar. A lei permite isso. Mas ela pode acontecer a contragosto do Ministério Público, por exemplo? Não, precisa ter a convergência de vontades do Ministério Público e do colaborador. E não corre-se o risco do Ministério Público colher informações, mas dentro da sua função ali de acusação, falar, não, eu vou usar isso aqui para me ajudar na investigação e faz de conta que... A lei estabelece os requisitos para que justamente não ocorra isso. O colaborador vai ter as garantias legais e, por isso, passa pelo crivo do magistrado para verificar se preenche os requisitos. É importante mencionar também que o magistrado ele não poderá dar uma sentença condenatória com base exclusivamente no depoimento do colaborador, né? O processo, após a sua conclusão, apto para o juiz sentenciar, eventualmente a condenação dos demais envolvidos, dos demais coautores ou partícipes, não pode ser firmada única e exclusivamente com base na colaboração, né? Nas declarações do colaborador. Agora eu queria, a gente já chegando nos instantes finais, infelizmente, do programa, porque está muito bom, eu queria tocar no ponto mais delicado que eu acho. Sim. Que é a questão de repente, incluir pessoas numa rede criminosa, utilizar do benefício do Instituto Jurídico apenas para ser beneficiado e muitas vezes incluir um inocente, ou trazer pessoas inocentes para uma investigação, para compor o polo passivo num processo penal. Como é que o senhor analisa isso? A própria lei já previu essa situação, inclusive criminalizou. E é considerado fato típico o colaborador que eventualmente imputa um fato sabidamente inexistente ou imputa um fato criminoso à pessoa sabidamente inocente. A própria lei, no seu artigo 19, ela prevê esse crime. Então, a pena é de 1 a 4 anos, né? A pena de reclusão de 1 a 4 anos, e a própria lei já previu essa situação, a exemplo da denunciação caluniosa prevista no Código Penal. Sim, né?
Mas do ponto de vista prático, não fragiliza um pouco? Porque, olha, vamos supor, vamos voltar na situação do dinheiro público ali sendo desviado, certo? Sim. Desvio do dinheiro público e muitas vezes a gente vê que é clássico nas defesas dos chefes de executivo, por exemplo, eles alegarem o não conhecimento dos fatos, né? Sempre é uma pessoa, um representante, um assessor, né? Exatamente para haver uma blindagem, porque há um interesse sempre de evitar o desgaste político. Na frente de tudo sempre vem a imagem, a aceitação política ali do agente político, né? Então sempre há uma blindagem, é isso que eu percebo na maioria dos casos, uma Sim. blindagem proposital. Eu quero saber como é que faz para evitar o risco de, numa investigação dessa, na hora de se apurar esse tipo de crime, de repente, conseguir evitar que a pessoa venha e traga o chefe do executivo, por exemplo, para a investigação. Não, ele sabia. Não, ele era ciente de tudo, sim, ele tinha conhecimento. Teve uma das reuniões que nós fizemos, foi na casa dele, inclusive, né? Trazer esse tipo de informação que muitas vezes interessa para a investigação, né? E conseguir incluir um chefe de executivo como também co-réu numa ação dessa, isso não fragiliza, não faz de repente começar a trazer para a investigação uma pessoa inocente? A delação, a colaboração premiada, perdão, ela é pautada pela teoria da corroboração. Essa teoria vem dizer que o agente colaborador ele tem que fornecer elementos e informações que comprove aquilo que ele está alegando. Não basta alegar, porque essas informações e esses elementos têm que estar em harmonia com aquilo que o Ministério Público já tem, né? Aquelas informações que eles já têm. Diante da prática do crime, o Ministério Público certamente já vai ter prova dessa materialidade. Os eventuais autores desse crime, né, se vamos supor o agente colaborador imputa esse crime a alguém, né, que praticou junto com alguém em concurso com essa pessoa, ele terá que trazer alguns elementos que garantam segurança, tanto para o Ministério Público oferecer denúncia contra essa pessoa e para o juiz também, na hora de sentenciar, eventualmente condenando esse indivíduo. Então não basta somente alegar, não, fulano de tal praticou em concurso comigo esse crime. Não basta. Precisa-se de mais elementos para corroborar essa afirmação do agente colaborador. E qual é efetivamente o benefício, por exemplo, num crime apenado aí com pena de 2 a 4 anos, por exemplo? Então, como eu mencionei no início do programa, os benefícios vão desde causas de diminuição de pena, que pode chegar a ser até 2/3, até a extinção da punibilidade por meio do perdão judicial. Uma vez diante do relevo da colaboração, diante da magnitude da colaboração, pode-se acarretar até a extinção da punibilidade pelo perdão judicial. Tem situações também que o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia desde que o agente colaborador não seja o líder da organização criminosa ou seja o primeiro a colaborar, com a justiça, a realizar o acordo de colaboração premiada. Nessas duas hipóteses previstas na lei, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia contra esse agente colaborador. Houve-se grande discussão e que foi sanada pelo STF, em que momento daria se o Ministério Público já poderia conceder esse perdão judicial no início, né? O Ministério Público não, o juiz conceder esse perdão judicial já na fase pré-processual ou somente na fase processual. Na ação penal 470, que apurou os crimes do mensalão, o STF veio a fixar o entendimento e a orientação que se tem é que deve-se ocorrer na fase processual. Na sentença, o juiz deve conceder o perdão judicial. Mas tem-se notícia que o Ministério Público, muitas vezes, deixa de oferecer denúncia, preenchendo os requisitos legais e diante do relevo da colaboração. Que legal, olha, fiquei muito contente de saber um pouco mais aí sobre a delação premiada e o Instituto da
colaboração. Colaboração premiada é o gênero do qual delação premiada é a espécie. A delação premiada ela tem um caráter pejorativo de traição. Então, eu sempre vou estar imputando o crime a alguém. E a colaboração ela é muito mais ampla, né? Ela não fica restrita só a imputar o crime a alguém. E sim também todo o desmantelamento, todo o descobrimento da estrutura da organização criminosa. E nos processos, a gente ouve muito falar nesses que ganham repercussão na mídia, né? Sim. Mas esses processos do dia a dia, os outros crimes, está sendo utilizado também o Instituto? Tem-se notícia, mas ainda tímida, né? Tímida? É. Ainda falta um tempo mais de sedimentação da lei, né? Porque compete também aos advogados analisar, diante da prática do crime, a viabilidade da colaboração, né, desse acordo. Eventualmente, analisando as provas que o Ministério Público já tem, sendo a condenação provável, ele pode orientar o seu cliente a realizar o acordo de colaboração premiada e obter alguns benefícios legais, né? Tá certo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua aula aqui para nós na TVI. Espero que você possa voltar muitas vezes aqui para falar desse e de muitos outros assuntos. E passo as palavras aí para você se despedir dos nossos internautas e telespectadores. Eu que agradeço, Fábio. É uma honra estar aqui falando com você, discutindo um pouco sobre isso. E agradeço a todos aí que estão nos assistindo. E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. É isso aí, telespectadores e internautas. Esse foi mais um programa Sacadas. Fiquem ligados na programação da TVI. Um abraço e até a próxima. Telespectadores e internautas da TVI, estamos começando mais um programa Sacadas. Hoje, conversando com o Dr. Eduardo Augusto de Albuquerque Fogaça. Ele que é especialista em Direito Criminal, é professor na Faculdade Santa Bárbara, e lá de Tatuí, e também advoga aqui no município de Itapetininga. Vai falar um pouquinho com a gente sobre a delação premiada, essa lei que veio desde 2013 fazer parte do processo penal, e temos várias coisas legais. Fique com a gente aqui acompanhando. Olá, doutor Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Fábio. Prazer estar recebendo o senhor aqui. Prazer é nosso. Vamos falar um pouquinho dessa lei, está bastante em evidência nesse contexto aí de uma série de processos criminais que repercutem, né, no cenário nacional, diante de escândalos políticos, a delação premiada. O que vem a ser? Vamos começar com a pergunta básica: o que vem a ser a delação premiada? Bom, na verdade, Fábio, a delação premiada, ela é uma espécie da colaboração premiada. A colaboração premiada que vem prevista na Lei 12.850 de 2013, que foi a lei que divulgou, que ampliou a aplicação da colaboração premiada. A colaboração premiada, ela vem possibilitar que agentes envolvidos com organizações criminosas se beneficiem de algum benefício da lei para que colaborem com o Estado na persecução criminal, no descobrimento desses crimes que muitas vezes o Estado reconhece que não tem capacidade para apurar esses crimes, para desvendar esses crimes, dando conta da forma que são praticados, como são estruturadas as organizações criminosas. Muitas vezes o Estado ele não tem como descobrir esses crimes. Por isso, ele conta com a participação dos agentes criminosos e, em troca disso, ele fornece alguns benefícios. Entre eles, reduz causas de diminuição de pena, até mesmo extinção da punibilidade por meio do perdão judicial.
são essas espécies. Então, a delação, a colaboração premiada, ela é uma espécie de troca que o Estado faz com o agente, com o ator de um crime ou partícipe de um crime, que poderia, no caso, ser tanto da organização criminosa, quanto os crimes praticados por essas organização criminosa. Então, ele poderia se beneficiar com alguns, com a causa de diminuição da pena ou até mesmo com a causa extintiva da punibilidade pelo perdão judicial. Agora, até o advento da lei, a legislação já previa algumas formas de premiar a colaboração do réu com a justiça, né? Sim, a colaboração premiada ela foi introduzida no ordenamento pátrio desde 1984 com a reforma do Código Penal. São espécies de colaboração premiada a desistência voluntária, o arrependimento posterior, a confissão espontânea, todas são espécies de colaboração premiada. Posteriormente, a lei dos crimes hediondos também... O comparecimento, desculpe interromper, o comparecimento a todos os atos também do processo já tinha uma previsão legal, né? Sim, mas o comparecimento a todos os atos é dever do processado. Então, não vai gerar nenhum tipo de benefício, né? Porque ele tem o dever de comparecer aos atos processuais para que foi intimado, né? A confissão... A confissão espontânea, sim, ela é uma espécie de colaboração. O indivíduo ele está colaborando com o Estado na persecução penal. Então, ele recebe um benefício do Estado. No caso da confissão espontânea, é uma atenuante, ele terá sua pena, na segunda fase de fixação da pena, ele terá sua pena atenuada. Entendi. E a lei, o que exatamente essa lei veio a trazer? Ela veio a trazer o benefício, vamos tentar delimitar os limites de benefício. Sim, nós tínhamos a Lei 9.034, que ela veio tratar da organização criminosa, ela veio punir a organização criminosa. Porém, ela deixou de estabelecer, deixou de especificar o que seria a organização criminosa. Muito se discutiu na época falando que porque o direito penal ele é taxativo, né? Então precisaria, se eu crio um crime, eu preciso definir qual é esse crime, preciso dos elementos desse crime. A Lei 9.034 não observou isso. Aí houve-se bastante discussão falando que ela era inconstitucional, que não poderia ser aplicada. Algumas correntes doutrinárias aplicavam a Convenção de Palermo, que a Convenção de Palermo, sim, previa o que era a organização criminosa. Mas isso no âmbito internacional, de crimes internacionais, transnacionais. Então, muito se discutiu até que o Supremo Tribunal Federal era inconstitucional a aplicação da Lei 9.034 com base na Convenção de Palermo. Então, criou-se posteriormente, salvo engano, a Lei 12.683, que veio, de 2012, que veio instituir o julgamento colegiado por juízes, formando um colegiado em primeiro grau para apurar crimes de organização criminosa. Essa lei veio e definiu o que seria organização criminosa e também possibilitou que a criação de um colegiado por juízes de primeiro grau para fazer materializar aquela expressão conhecida pelos operadores do direito do juiz sem rosto, para que o juiz não ficasse vinculado ao processo, não sofresse risco de ser perseguido eventualmente, como notícias. Isso a gente tem que se reportar aos fatos ocorridos na Itália, quando houve o combate à máfia, né? Muitos juízes foram mortos em razão do processamento desses crimes, né? Então, a lei veio estabelecer esse colegiado em primeiro grau, materializando a figura do juiz sem rosto. Posteriormente, alguns meses após, menos de um ano até mesmo, surgiu a Lei 12.850 de 2013, que essa lei veio revogar o conceito dado para o crime organizado pela Lei 12.683 e veio definir o que seria organização criminosa e estabelecer meios de obtenção de prova, que a colaboração premiada ela é um meio de obtenção de prova, ou uma espécie, uma técnica especial de investigação. Então, a Lei 12.850 veio conceituar o que seria a organização criminosa e também os meios de obtenção dessa prova. A gente precisa distinguir, Fábio, o seguinte: a gente tem fonte de prova, temos também meios de provas e temos, criados pela Lei
pela lei dos crimes organizados, temos também os meios de obtenção de prova. Fontes de prova, por exemplo, no crime de homicídio, fonte de prova é tudo aquilo que diz respeito ao crime, ao fato típico. Eventuais testemunhas, o próprio objeto material do crime, no caso o cadáver, tudo isso é fonte de prova. Bom, meios de prova, é como essas fontes serão introduzidas no processo. As fontes de prova elas são anteriores ao processo. Os meios de prova vão permitir que eu introduza essas provas, essas fontes de prova no processo. Então, no caso agora dos meios de obtenção de prova, muitas vezes vários crimes são praticados e dificilmente eles são descobertos. Então, a lei criou esses meios de obtenção de prova, no qual o indivíduo, o investigado, ele sequer vai ter conhecimento prévio dessa situação. Então, por exemplo, além da colaboração premiada, nós temos também a infiltração de agentes, que também foi criado por essa lei. Embora houvesse previsões legais anteriores a essa lei, mas a lei veio esclarecer e definir e detalhar melhor a infiltração de agentes. No caso de crime organizado, um agente da polícia, ele se infiltra nessa organização e lá começa a desenvolver todo um trabalho, né, auxiliando a essa organização, porém os fatos por ele praticados não são considerados crime porque ele age no exercício regular de um direito, né? Então, isso também é um meio de obtenção de prova. E a exemplo da colaboração premiada, que a colaboração premiada era um meio de obtenção de prova, no qual o indivíduo sequer está tendo conhecimento, os futuros investigados sequer estão tendo conhecimento daquele acordo que está sendo feito entre o colaborador, o Ministério Público ou o delegado de polícia, que a lei possibilita que seja feito esse acordo perante o delegado de polícia ou o promotor de justiça, porém sempre na presença do advogado de defesa do colaborador. É imprescindível a presença do advogado de defesa do colaborador. Caso haja algum tipo de colaboração, sem a presença do defensor, ela é nula, porque a presença do defensor é imprescindível. Entendi. Agora, conceituar a organização criminosa segundo essa lei, como é que nós poderíamos? Então, organização criminosa, segundo a lei, é toda a associação de mais de 4 pessoas de forma estruturada, organizada, para a prática de crimes. Não tem nada a ver com o crime de quadrilha? A formação de quadrilha ou esses assuntos se entrelaçam? A Lei 12.850 ela veio, inclusive, alterar o conceito de quadrilha, acabou por revogar esse termo quadrilha ou bando, né? Agora é associação criminosa. Então, nós temos o crime de associação criminosa e temos também o crime de organização criminosa. Associação criminosa é a associação de 3 ou mais pessoas para a prática de crimes. Agora, a organização criminosa é a associação de 4 ou mais pessoas de forma estruturada, com divisão de tarefas, né, para a prática de crimes cuja pena seja superior a 4 anos. O crime praticado tem que ter a pena superior. Então não é só a questão de ter uma pessoa a mais? Não, não. Na verdade, a lei prescreve que ser infrações penais. A lei anterior que eu mencionei, 12.683, ela previa a prática de crimes com pena igual ou superior a 4 anos. A Lei 12.850 vem falar que a prática de infrações penais, então é mais amplo, que infração penal, ela abrange também contravenção penal, né? Embora nós não tenhamos nenhuma contravenção penal cuja pena seja superior a 4 anos, mas a lei assim estabeleceu que agora qualquer infração penal punida com pena superior a 4 anos nessas hipóteses de organização criminosa. É assim que é o conceito. E tanto na organização quanto na associação criminosa é possível o acordo da delação premiada? Sim, a lei prevê isso, né? Porém, no próprio Código Penal já tem essa previsão legal da colaboração premiada. Lógico que essa colaboração ela precisa preencher alguns requisitos, precisa, no caso, trazer algum benefício. Eu não posso, eventualmente, vir com o intuito de colaborar, mas não trazer nenhum benefício para a investigação. Aí eu não vou ser premiado.
Entendi. E também não é literal a exigência de mais de um réu no processo, por exemplo, porque muitas vezes o réu pode estar sozinho, de repente, e a colaboração dele trazer outros réus para o processo. É um requisito que exista mais de um réu já? Por exemplo, numa situação em que o indivíduo está sendo investigado, como ocorreu nesses casos que a gente tem notícia, né? Estava um indivíduo sendo investigado e depois ele viu, diante da descoberta da prática desses crimes, ele resolveu colaborar com a justiça, fornecendo informações, elementos de prova, e ampliou-se essa investigação, que começou de uma forma pequena, restrita, apurando-se crimes eventualmente de pouca repercussão, e quando se descobriu, tinha toda uma estrutura, todo um aparato por trás para a prática de inúmeros crimes. Então, isso só foi possível, a descoberta disso, com a colaboração desse agente inicialmente investigado. Legal, eu vou pedir para você licença só para a gente fazer um pequeno intervalo, mas o telespectador e os internautas fiquem ligados com a gente que no próximo bloco a gente vai citar exemplos aqui de delação, de colaboração, né, para entender no aspecto prático o que isso pode beneficiar dentro do processo penal. É Pai Bola, voltamos já já.